Bom, eu tinha começado a fazer essa set aqui, mas eu tive problema no vídeo, como dá pra ver ali no anterior. Então, retomando, né, a gente tem, ele pede aqui, ó, ele dá todos esses dados aqui, a coluna de altura das três substâncias juntas, a água, a gasolina e o ar, né, das três misturas, e dá também algumas densidades, e ele tá perguntando aqui qual a maior pressão na água, ou seja, a maior pressão sempre é o lugar mais fundo possível, né? Se tivesse 10 metros de altura de água, a maior pressão estaria embaixo dos 10 metros, né? A menor pressão da água seria aqui em 0 metros, né, de altura, calculando a 0 metros, ou seja, no topo da água. A menor pressão aqui no caso seria a pressão no ar, mas ele quer a maior pressão na água. Então, quanto maior a altura de coluna, maior pressão. E a gente usa isso daqui com pressão absoluta, que é igual a pressão do ar mais a pressão da gasolina mais a pressão da água, né? Essa pressão é igual. Agora vai ficar meio grande aqui. Do ar, o que a gente tem? A gente tem que calcular, como nós não temos nenhuma das pressões aqui, só da atmosfera, na verdade do ar a gente já tem a pressão, né, que é 101 kPa, então vamos deixar 101 mil, né, 101 pascal. Mas a gasolina, o que vem a ser a gasolina? Densidade da gasolina vezes gravidade vezes a altura da coluna de gasolina, mais o da água, que é a mesma coisa, densidade da água vezes gravidade vezes a altura. Então, a pressão absoluta aqui vai ser 101 mil mais, quanto que é a densidade da gasolina? 750, como o enunciado já diz aqui, quilos por metro cúbico, vezes a gravidade, que a gente usa 10 metros por segundo ao quadrado, vezes a altura de 1 metro, que é a altura da gasolina. Mas o que a gente vai calcular agora? Vamos calcular a água. A densidade da água, 997 kg por metro cúbico, vezes 10, que é a gravidade, e vezes a altura, que é meio metro. Pronto, agora a gente calcula aqui o resultado final, né? Qual a maior pressão na água. Então, ou seja, a gente usou aqui o ar, usou toda a gasolina, porque a gente usou 1 metro, né? E para chegar na água, a gente usou toda a água, porque a gente usou o meio metro de água. Então, a gente calcula aqui e chega no seguinte, 101 mil mais 750 vezes 10 vezes 1 vai dar 7.500, mais 997 vezes 10 vezes 0,5, a gente vai ter 4.985. Agora basta somar tudo isso e a gente tem o resultado final. $113.485. O que? Pascal. Se a gente transformar isso daqui para quilopascal, a gente vai ter 113,48 quilopascal. Opa. Bom, esse é o resultado, essa é a resposta do enunciado. A pressão aqui no fundo de tudo é 113,48 kPa. Questão número 8. Na figura, a pressão absoluta no tanque é 85 kPa e a pressão absoluta no ambiente local é de 97 kPa, ou seja, ele deu a pressão do tanque e a pressão do ambiente já. O que ele quer descobrir? Se um tubo U com mercúrio de densidade de 3.550 kg por metro cúbico fosse ligado ao tanque, aqui, ó,
para medir o vácuo, qual a diferença de altura da coluna que ele iria mostrar. Então a gente pega aqui, vamos pegar o lápis. Bom, o que a gente precisa? Usar os dados que a gente tem. Pressão absoluta, quando tem esse tipo de questão, é sempre isso que a gente vai usar. Pressão absoluta, que é igual a pressão da atmosfera mais pressão manométrica. Pressão absoluta, que é igual a pressão de todo o ambiente de fora mais a pressão daqui de dentro, que é a pressão manométrica. Mas ele diz que a pressão absoluta no tanque, dentro do tanque aqui, ou seja, está aberto aqui, mas tem a pressão absoluta, esse tanque mais o ambiente, é 85.000 Pascal. E a pressão atmosférica é de 97.000 Pascal. A pressão manométrica, né, que é a pressão que tem só aqui dentro do tanque, a gente não sabe, né? E por que a gente precisa descobrir? Porque ele quer saber qual que é a altura que essa coluna de líquido aqui vai mostrar, né? Ele não quer na verdade nem saber a pressão manométrica, mas a gente vai precisar dessa pressão manométrica. Por quê? Porque agora a gente passando 85.000 menos 97.000 é igual a pressão manométrica. Então, menos 12.000, essa é a pressão manométrica. Beleza, a gente tem a pressão manométrica aqui. Por que a gente vai precisar? Porque ele quer achar a altura da coluna de líquido. Ele não tem. Para achar essa altura, a gente relaciona altura vezes a gravidade vezes a densidade. A gente não tem altura, a gente tem gravidade, tem densidade, mas a gente iguala isso ao quê? Isso é igual à nossa pressão manométrica, por isso que a gente tem que ter a pressão manométrica, para a gente descobrir qual que é essa altura. A altura aqui vai ser multiplicado por 10, que é a gravidade, 10 metros por segundo, e a densidade ali do mercúrio de 13.550 quilos por metro cúbico. Isso é igual a menos 12.000. Agora, altura. A altura multiplicado por 13.550 vai ficar 135.500. Igual a menos 12.000. Essa altura, então, vai ser igual a menos 12.000 dividido por 135.500. A altura que a gente vai ter aqui, deixa eu só fazer essa conta. A gente tem que a altura é, claro que dá negativo, né, mas não existe altura negativa. Então vai dar 0,0885. O que? Altura em metros, né? Aqui a resposta ele deixou em milímetros, né? Mas a resposta está certa assim em metros porque ele aproximou 88 milímetros para 90 milímetros. Né? Se a gente for passar isso para milímetros, a gente vai multiplicar isso daqui por 1000 e a gente vai ter milímetros. Isso daqui multiplicado por 1000, a gente vai para 88,5, né? Então, a altura é igual a 88,5, ele aproximou ali 90, mas 88,5 milímetros. Lembrando que o resultado deu negativo. Se deu negativo, significa o quê? Que a pressão de fora é maior do que a pressão de dentro e que a coluna de líquido está sendo voltada para dentro. Ou seja, essa altura é, no caso, negativa, porque esse cálculo de pressão absoluta foi feito para você identificar também se isso for negativo é porque a pressão do ambiente é maior, a pressão atmosférica, e se for positivo é porque a pressão manométrica está liberando o gás, o ar para fora, o líquido, a coluna de ar, de água está sendo mandada para fora, ela estaria subindo. Mas então, essa é a resposta do item 8.
O 9 é quase igual ao 8, praticamente igualzinho, né? O medidor de pressão absoluta ligado a um cilindro de aço, né, mostra 135 kPa. Né? Queremos conectar um manômetro com água líquida em um dia em que a pressão atmosférica, então a pressão atmosférica é igual a 101 kPa. Que altura H a coluna deverá ter para esse manômetro? Então ele já disse ali que a pressão absoluta que foi mostrada é de 135 kPa. E a gente precisa descobrir a altura do líquido. Para isso, nós temos que descobrir o que? A pressão manométrica. Né? Quanto que é essa pressão manométrica? Então a gente usa aqui pressão absoluta é igual a pressão manométrica mais a pressão atmosférica. Pressão absoluta, 135. Vamos deixar assim, 135 kPa é igual à pressão manométrica que a gente não sabe, mais a pressão atmosférica que é 101 kPa. A pressão manométrica nesse caso vai ser o quê? Vai ser 135 menos 101. Pressão manométrica, a gente vai ter aqui que é 135 menos 101, 34 kPa. Essa é a pressão manométrica. Agora ficou fácil, é a mesma coisa que foi feito no exercício anterior. A gente vai ter que descobrir a altura dessa coluna de líquido usando essa pressão manométrica. Então, a pressão manométrica ela é o quê? Densidade vezes gravidade vezes altura. Pressão manométrica. Vamos usar aqui 34.000, né? 34.000 Pascal é igual a densidade. A densidade ali ele já deu no outro exercício, né? Não, ele está falando de água líquida. Você pode usar 997 kg por metro cúbico, 1000 kg por metro cúbico. É bom sempre estar usando 1000 para padronizar. Então 1000 vezes 10, né, que é 10 metros por segundo a gravidade, vezes a altura que a gente não sabe. 34.000 é igual a 10.000. Aí H vai ser igual. Tá, multiplicando, passa dividindo. 34.000 dividido por 10.000. 34.000 dividido por 10.000. Isso dá 3,4. A altura é igual a 3,4 metros. Aqui deu 3,46 porque provavelmente ele na hora de calcular deve ter usado a densidade como 997 kg por metro cúbico. Mas como no enunciado não tem essa informação, a gente pode considerar 1000 kg por metro cúbico. Então a gente tem aqui a altura dessa coluna de líquido, como ela é positiva, a gente pode ver que a pressão daqui de dentro empurrou essa coluna de líquido para fora. Eu ia pular a 10, mas não, a 10 e a 11, mas eu não vou pular ela. Só que são teorias, né? O que é temperatura e o que é calor. Quando a gente fala de calor, a gente está falando do calor que está entrando no sistema, está saindo de um sistema. Então, calor é uma transferência de uma energia, de um lugar para o outro. Né? Se nosso corpo está diminuindo a nossa temperatura, no caso, é porque a gente está perdendo calor. Né? A gente está perdendo o calor do nosso corpo para algum outro meio. E aí está diminuindo a temperatura. E o que é a temperatura? A temperatura é o grau de agitação das partículas. Né? A diferença é essa, calor e temperatura não é a mesma coisa, né? Porque um corpo frio não tem calor, né? E tem temperatura. Então temperatura é a agitação das partículas e calor é transferência de energia. E a questão 11, ela está falando que o que acontece com uma lâmina quando a temperatura reduz para 8 graus ou quando ela aumenta para 60 graus, no caso que a temperatura inicial era 25 graus. Bom, o fato é que se eu aumentar ou diminuir, vai ter reações contrárias. O que vai acontecer? A maioria dos materiais, se você aumentar
a temperatura, você tem uma dilatação. E se você diminuir a temperatura, você tem uma contração. Unicamente é isso o que acontece, né? Então a questão 10 e 11 é mais teoria, é só isso daí. A questão 12, né? Agora ele dá uma travadinha básica. É isso mesmo. Por isso que eu tenho que ficar parando o vídeo também, né? Porque começa a dar esses problemas agora, né? A questão 12, uma barra metálica tem sua dilatação regida pelo gráfico abaixo. Aí pergunta-se, né? Qual que vai ser o valor do coeficiente de dilatação linear do material que compõe a barra? Então a gente faz aqui, né? Pega aqui, diminui essa fonte. Variação de... Agora eu não tenho aqui, né? Mas ΔL, né? Que é L menos L0, é igual a L inicial, esse L é o comprimento, vezes o coeficiente de dilatação linear. Eu não tenho agora o símbolo, né? Vou usar o que? Vou usar um L minúsculo aqui. Coeficiente de dilatação linear vezes a variação da temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. Bom, ele quer saber o valor do coeficiente de dilatação linear que compõe a barra. Então ele quer saber o valor desse daqui. Vamos supor que isso é um alfa. Eu não tenho alfa aqui, então eu vou usar isso. Até pode ser que eu tenha, mas eu não sei usar. Eu pego o comprimento final, aqui a gente tem, ó, no eixo Y o comprimento e no eixo X a temperatura. Então ele partiu de 500, né? Aliás, ele partiu de... Isso, 500 é o comprimento inicial, 500,0, menos, é o comprimento final, na verdade. Eu já estou igual o professor mesmo. Comprimento final aqui é 501, então é 500,1 o comprimento final, e o comprimento inicial é 500,0. Agora sim, comprimento final menos o comprimento inicial, essa é a variação do comprimento, é igual ao comprimento inicial, que é 500,0, multiplicado o quê? Pelo coeficiente de dilatação linear, vamos pôr um L aqui, multiplicado pela variação da temperatura, temperatura final, que é 200, menos temperatura inicial, que é 0 graus. Aqui a gente tem 500,1 menos 500 é 0,1, que é igual a 500 vezes 200, né? Basicamente é isso. 500 vezes 200. 0,1 é igual a 500 vezes 200, então a gente tem aqui esse valor dá 100 mil. 100 mil o quê? 100 mil coeficiente de dilatação linear. Agora a gente pega o coeficiente de dilatação linear, é igual ao que? O mil está multiplicando, ele passa para lá dividindo. Vai ficar 0,1 dividido por 100 mil. L vai ser igual. Então a gente faz 0,1 dividido por 100 mil. Vai dar um resultado grande, porém pequeno. Se eu não me engano é isso daqui mesmo, né? E a gente representa ele melhor como 1 vezes 10 elevado a menos... Vamos ver quantas casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 vezes 10 elevado a menos 6. O que? Graus Celsius a menos 1. Esse é o coeficiente de dilatação linear da barra de ferro aqui. Bom, agora aqui ó, tá até certo a resposta, tem aqui também o gabarito dele. A gente calcula agora o enunciado B. Bom, tá travando muito.